Ok, muito bom dia. Vamos iniciar, né? Antes da mensagem, eu gostaria de pedir minha esposa cantar uma música, né, que ela cantou uns 30 anos atrás. Nossa, eu não sou tão velha. Por favor, Salmos 23. Bom dia. Vamos louvar o Senhor com o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos. Guia-me por sobre as águas de descanso e refrigera-me pelos caminhos da justiça. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo e o teu cajado me consola. Sim, o teu cajado me consola. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo e o teu cajado me consola. Sim, o teu cajado me consola. Sim, o teu cajado me consola. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Uau! Salmos 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Amém? Amém. Uau! Se você pode, nessa manhã de domingo, abre sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 7. Atos, capítulo 7, e vamos orar. Precioso Pai, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, esse nome que está acima de todos os nomes, nós nos achegamos diante do Senhor nessa manhã, para te adorar, para te louvar, para pensar com o Senhor por meio da sua palavra. Fale conosco, Senhor. Espírito Santo, unge nossos corações, unge a sua palavra, fale profundamente aos nossos corações nessa manhã de domingo. Te amamos, te adoramos, te damos a honra, a glória e o louvor agora e eternamente. Amém. Amém? Atos, capítulo 7, versículo 49 e 50, está escrito: o céu é o meu trono, diz o Senhor, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Nesta manhã de domingo, queria que nós pensássemos que o nosso Deus, Ele é soberano, Ele é completo e absoluto em todas as coisas. Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E Ele quer realizar os desejos dos nossos corações. E nós podemos agradar a Deus. Quando nós agradamos a Deus, Ele age em nosso benefício. Nossos sonhos são realizados. Os desejos dos nossos corações são concretizados. Salmos 37, versículo 3 e 4, fala para nós confiarmos no Senhor, alimentar da palavra dele, agrade do Senhor. Como nós podemos agradar do Senhor? Hebreus capítulo 11, versículo 6, fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós agradamos a Deus andando por fé. E como nós andamos por fé? Alimentando os nossos corações, a nossa fé com a palavra de Deus.
como está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 17. E o resultado que, quando nós agradamos a Deus, versículo 4 de Salmos 37, ele realiza os desejos do nosso coração. Sabe, você e eu, nós temos como ver Deus realizando os desejos dos nossos corações, alimentando a nossa fé com a sua palavra, agradando do Senhor, confiando plenamente nele, andando-nos em novidade de vida, como está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 4. Sabe, nessa manhã de domingo, a pergunta que Deus faz é: não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? Olha aqui nos Salmos, em Atos capítulo 49, Deus dizendo: não foi a minha mão que fez todas essas coisas? Não há impossíveis para o nosso Deus. Não há impossibilidades que Deus não possa tornar possíveis diante dos nossos olhos. Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas, diz o Senhor. Quantas vezes em nossas vidas que não conseguimos perceber que foi e é Deus que nos sustenta e cuida, nos orientando em cada passo que nós damos? Sabe, amados irmãos, precisamos ter discernimento que vem do alto para podermos perceber, para podermos dar a glória àquele que realmente é poderoso para fazer muito além do que pedimos. Aquele que é completo e absoluto, o nosso Deus. O nosso Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 26. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 26. Está escrito. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 26. Está escrito: porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Nada acontece por acaso. O salmista disse em Salmo 135, versículos 5 e 6, o seguinte. Salmo 135, versículos 5 e 6, o salmista diz o seguinte. Salmo 135, versículos 5 e 6, ele disse: com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo quanto aprove ao Senhor, ele o fez nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Tudo quanto aprove ao Senhor, ele o fez. Deus é soberano, Deus é completo, absoluto. Ele pode fazer a coisa que ele deseja. Romanos capítulo 11, versículo 35. Eu gosto desses versículos. Romanos 11, versículo 33 a 8. 33 a 36. Oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Uau! Deus é completo, soberano, absoluto. Ele pode fazer o impossível tornar possível em sua vida, em minha vida, nessa semana. Você crê? Eu creio que Deus pode. Deus pode. E Ele tem prazer em fazer.
Precisamos simplesmente agradar ao Senhor, andando por fé, de fé em fé. Deus é completo, absoluto e soberano. Em Salmos 5, 1 e 3, está escrito: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Salmo 115, versículo 1 a 3. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Tudo faz como lhe agrada. Deus é completo, absoluto, soberano em todas as coisas. E tudo faz como lhe agrada. Este é o nosso Deus. Eis o vosso Deus. Como está escrito em Isaías 35, versículo 4. Eis Deus, completo, soberano em todas as coisas. Eis o nosso Deus. Amém? Sabe, amados irmãos, continuando aqui, em Salmos 18, versículo 35, Davi diz o seguinte, Salmos 18, versículo 35, Davi diz: também me deste o escudo da tua salvação, a tua direita me susteve, e a tua clemência me engrandeceu. Aqui é Davi falando. Ó Senhor, o teu escudo foi a minha salvação, a tua direita me susteve, e a tua clemência me engrandeceu. Pense comigo nessa manhã, a clemência de Deus. A clemência fala sobre mansidão, generosidade de Deus. A tua generosidade, a tua graça me engrandeceu a Deus. Deus, o seu favor tem me engrandecido. Davi está falando. Deus tratou Davi na base da sua graça. E Davi atribuiu tudo à graça de Deus. Como Deus mede sucesso em nossas vidas hoje? Como Deus mede sucesso e valor? Ele mede totalmente diferente do que o homem mede. Deus avalia a nossa grandeza no que nós somos em Cristo Jesus. No que você é, no que eu sou, no que nós somos em Cristo Jesus. Em Lucas 22, versículo 26. Lucas 22. O Evangelho de Lucas 22, versículo 26, está escrito. Jesus disse: mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior dentre vós seja o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Deus quer que tenhamos um coração de servo, que aprendamos uns aos outros no amor de Cristo, né? No amor de Cristo. O pensamento no mundo é prevalecer de qualquer jeito. O mundo jaz no maligno. E o mundo quer nos induzir, como filhos de Deus, a viver intensamente pela força e tentar prevalecer a nossa força, o nosso mérito, para tirar a glória de Deus. Infelizmente, tem muitos dos nossos amados irmãos agindo assim no mundo. Não importa o como, o que vale é prevalecer. Triste, mas nesta manhã tem muitos agindo dessa forma. Lembre-se, Gálatas 5, 7. Deus disse, está escrito: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também sem parar. É Deus, é soberano, completo, absoluto em todas as coisas. De Deus não se zomba.
Não se zomba. O que o homem semeia, ele vai ceifar. Jó disse, em Jó 23, versículo 13 e 14, Jó diz o seguinte, Jó 23, versículo 13 e 14, Jó disse, mas se Deus resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? Quem o pode dissuadir? O que ele deseja, isso fará. Tudo quanto agrada o Senhor, ele o fez. Salmo 115, versículo 3. Com quem Deus pegou conselhos? Com quem? Tudo que lhe agrada, ele faz. Jó fala, mas se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que ele deseja, isso fará. Pois ele cumprirá o que está ordenado ao meu respeito. Deus vai cumprir o que ele ordenou ao meu respeito, ao seu respeito. Deus é poderoso para concluir a boa obra que iniciou em nossas vidas, mesmo quando nós ficamos rebeldes com Deus. Deus não abre mão das nossas vidas. Ele pagou um preço alto para cada um de nós, por isso ele não abre mão das nossas vidas. E o desejo dele é nos trazer de volta para o caminho perfeito, onde a palavra é provada, como está escrito em Salmos 18, versículo 30. Esse é o desejo do nosso Deus. E aí nós agradamos a Deus andando de fé em fé, e ele realiza o desejo dos nossos corações. Como está lá em Salmos 37, versículo 3 e 4. Está entendendo hoje? Como Deus é absoluto, completo, Deus é soberano, e ele pode sim fazer o impossível tornar possível diante dos nossos olhos, nessa semana. Sabe, amados irmãos, Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Esse aqui, Marcos 10, nós vamos falar na devocional de terça-feira. Não perca a devocional de terça-feira. Ok? Em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Versículos que nós conhecemos. Versículo 5 a 11. No versículo 8 a 11 está escrito. Versículo 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todos os nomes, de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Este é o nosso Deus, o verdadeiro Deus, como está escrito em 1 João 5, 20. O verdadeiro Deus, Jesus Cristo, ele é o verdadeiro e nós estamos no verdadeiro. E ele é poderoso para concluir a boa obra que iniciou em nossas vidas. Ele é soberano, completo, absoluto em todas as coisas. Jesus Cristo abriu mão de tudo por amor a você, por amor a mim. Nós não merecemos, mas ele nos amou se esvaziando de tudo, tornando semelhante a homens, obedeceu até a morte e morte de cruz para nos salvar. Todas as oportunidades que Jesus teve, ele serviu o seu povo. Ele amou, ele se colocou na brecha para curar, para libertar, para transformar. E isto serve para nós como exemplo para o dia de hoje.
Porque ele é poderoso para fazer o que você está clamando nessa manhã. O que você tem clamado? Pensa aí, por breves segundos. O que você tem clamado a Deus nessa semana? Pensa em algo que você tem clamado diante de Deus. E você gostaria de ver Deus fazendo nessa semana, última semana do mês de abril de 2025. O que você gostaria de ver Deus fazendo? Pensa. Fala com Deus agora. Deus, eu creio. Eu creio que o Senhor é absoluto, o Senhor é soberano, o Senhor é completo, e o Senhor pode fazer isso que eu estou pedindo ao Senhor nesta semana. Em nome de Jesus. Fala com Ele. Agora. Fala. Não tenha medo. Não tenha vergonha. Não temas. Eis o vosso Deus completo, absoluto, soberano em todas as coisas. Tudo o que lhe agrada, Ele o faz. No céu e na terra. Nada é impossível para Ele. O que você tem clamado? Fala com Ele agora. Pai, em nome de Jesus, eu creio que essa semana será a semana do milagre em minha vida. Nessa situação que eu estou pedindo ao Senhor. Essa será a semana do milagre. Eu creio. Eu confio no Senhor. Em nome de Jesus. Olha, amados irmãos, nós todos temos um grande valor diante de Deus. Somos importantíssimos para Ele. Temos problemas? Sim. Dificuldades? Muitas. Erramos? Uau! Muitas. Mas também acertamos. Nada nos diminui perante Ele. Nada nos diminui perante Ele. Fomos identificados com Ele na morte e ressurreição de Jesus. Agora, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Em Colossenses capítulo 3, olha comigo lá, Colossenses 3, versículo 12 a 14, está escrito: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra vós outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, estejam o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a parte de Cristo, o árbitro em vossos corações, o qual também foste chamados a um só corpo, e sede agradecidos. Uau! Fantástico, né? Muitas vezes não perdoamos uns aos outros, por não entendermos o perdão de Deus. Ele não lembra mais dos nossos erros e fracassos. Ele não lembra mais dos nossos pecados. Ele nos perdoou completamente. Deus sabia que iríamos falhar, mas mesmo assim Ele nos amou e nos amou incondicionalmente, morrendo na cruz em nosso lugar. Ele nos perdoou. Somos perdoados por Deus. E assim também devemos perdoar uns aos outros. Devemos revestir-vos, Paulo fala, pois como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longe de nós gritaria, ira, que sejamos gentis, sejamos amorosos, que sejamos, aquele que coloca na brecha para perdoar, para, amar, para servir, para caminhar com Deus, sabendo que Deus tem pensamentos de paz e não de mal para nos dar o fim que desejamos. Ele está orientando-nos por meio do Espírito Santo que nos selou ao caminho que devemos andar. Sejamos amorosos, sejamos mansos, humildes, porque Jesus foi e é manso, humilde, de todo o coração.
Devemos ser, sabe, imitadores de Cristo, termos o caráter de Cristo em nossas vidas, sendo mansos, humildes, gentis, servos uns dos outros. Em João 8, tem aquela história interessante, quando os fariseus trouxeram uma mulher adúltera diante de Jesus e lançou ela no chão. Quem pecou? Não foi essa a pergunta que eles fizeram, essa foi no capítulo 9, para o céu. Mas no capítulo 8, aqui a partir do versículo 7 a 11, está escrito, 7 a 11, quem trouxe foram os escribas e fariseus, no versículo 3, trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fizeram-a ficar de pé no meio de todos. Disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Aí sim, versículo 6. Isto diziam eles, tentando para terem o que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse, aquele dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, e acusado pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Olha, os fariseus e escribas usaram a lei de Moisés, sem um contexto, ó, que diz tu, Senhor. E Jesus disse, olha, o que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. A começar pelos mais velhos, cada um foi retirando, acusado pelas suas próprias consciências. Então, Jesus usou a lei de Moisés, correta, porque só ficou ele e a mulher, e Jesus perguntou, onde estão os seus acusadores? E a lei fala que deve ter 2 ou 3 acusadores. Não tinha nenhum, ninguém ficou, e Jesus disse, nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Romanos 6,14, a vez de pecar porque estás debaixo da graça e não da lei? De modo nenhum, disse Paulo. Devemos andar em novidade de vida, uma vida nova de qualidade diferente. Sabe, essa é a demonstração da perdão completo que Jesus efetuou na cruz do Calvário por nós. E aquela mulher, nem tampouco eu condeno, vai e não peques mais. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eis o vosso Deus. Ele é soberano, ele é completo, ele é perfeito, ele é absoluto. E ele nos perdoou completamente. Somos perdoados por Deus. O perdão sempre irá revelar a grandeza de Deus em nossas vidas. Jesus morrendo por você e por mim, o justo morrendo pelos injustos, para que nós que éramos injustos, tornássemos justos diante de Deus. 1 Pedro 3, está escrito, 2 Pedro 3, 18. Isaías 43, 25, Deus diz, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões e por amor a mim, dos teus pecados, não lembro mais.
às vezes, não temos capacidade de perdoar as pessoas. O perdão verdadeiro é aquele que não a dor, o efeito que ele teve em nossas vidas. As pessoas pedem desculpas como forma de ficar livre do problema e sofrem, porque não libera perdão nem perdoa. Mas, sabe, amados irmãos, devemos perdoar. Se nós hoje fizéssemos uma entrevista com o rei Davi, lembra que eu citei Davi falando em Salmos 18? Que a tua clemência, Senhor, me engrandeceu. Se nós fizéssemos uma pergunta para Davi hoje, né, o grande monarca de Israel, um homem segundo o coração de Deus, se nós perguntássemos para Davi hoje, Davi, o que te engrandeceu? Foi seu escudo? Não. Foi ter matado o leão e o urso? Não. Foi ter matado Golias? Não. O que te engrandeceu, Davi? Ele responderia para nós, a clemência do meu Deus me engrandeceu. A graça do meu Deus me engrandeceu. O favor imerecido do meu Deus me engrandeceu. A graça de Deus me engrandeceu. Sabe, amados irmãos, é isto que nos faz grande. A graça, a clemência, a misericórdia de Deus, que é absoluto, completo e soberano sobre todas as coisas, por causa da obra consumada que nos deu um valor imensurável, ele nos engrandeceu. Fomos engrandecidos em Cristo Jesus. Estávamos perdidos, sem Deus e sem esperança no mundo, mas Deus nos atraiu à cruz do Calvário. Nós nascemos de novo e hoje tudo quanto nós pedimos ao Pai, em nome de Jesus, Ele o faz. Quando nós agradamos do Senhor, andando por fé, exaltando o nome daquele que nos redimiu, Ele faz o infinito, o impossível tornar possível diante dos nossos olhos. Em Salmos 23, Melanie cantou hoje como introdução, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? No versículo, fala que Deus preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. No versículo 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. O Senhor é o nosso pastor. Ele é soberano, ele é completo, ele é absoluto. Tudo quanto agrada a Deus, ele o faz. Ele só quer que nós andemos por fé, que nós busquemos a sua presença, que nós exaltemos o seu nome. E quando nós agradamos ao Senhor, andando por fé, ele satisfaz os desejos do nosso coração. Salmos 37, versículo 3 e 4, que eu falei no início. Deus, ele está de olho em nossas vidas neste momento. Ele tem um plano para cada um de nós. Deus, ele tem nos dado um alimento real. Esse alimento é a sua palavra. Tem uma mesa farta para nós neste dia. Deus está revelando sempre o seu amor para conosco. Somos de grande valor para ele. Em Isaías 40, versículo 9. Isaías 40, versículo 9, está escrito: Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu, que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e diz às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Eis aí está o vosso Deus. Uau! Esse é um versículo incrível, hein? Para nós nessa manhã de domingo. Sobe no mais alto da montanha. Sobe o mais alto. Eis aí está o vosso Deus. Sabe, amados irmãos,
somos a cada dia convidados a crescer na graça e no conhecimento de Deus. Como está escrito em 2 Pedro 3,18. Antes, crescei na graça e no conhecimento do Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora para o dia eterno. Crescei na graça e no conhecimento. Deus está convidando você hoje, hoje, a crescermos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Na medida que vamos subindo na vida cristã, vamos tendo uma visão especial do nosso Pai. No momento que alcançamos um degrau, o Pai nos mostra um pouco mais da sua graça. Na subida, às vezes encontraremos dificuldades, às vezes situações difíceis, mas como sabemos que é o plano de Deus para nós, continuaremos a subir, andando de fé em fé. A cada degrau, continuaremos a subir, sem olhar para trás. Não importa o que as pessoas estejam falando, não devemos voltar atrás. Deus tem algo fantástico para as nossas vidas. Quanto mais nós crescemos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, mais vamos desfrutar deste plano da graça, da provisão, do cuidado, do amor, da direção do nosso Deus que é completo, absoluto, soberano sobre todas as coisas. E quanto mais subimos na graça, crescemos na graça, subimos nessa montanha, nesse monte, a vista deste monte é a vista da fé. Deus quer que nos continuemos no alto dessa escalada, crescendo na graça e no conhecimento dele. Sabe, no alto deste monte, o monte do Calvário, segure firme na cruz de Cristo. Não olhe para trás, não desista, vale a pena. Chegando em cima, não volte para baixo. Embaixo, somente há desilusão e também dores. Vamos para cima, anunciando as boas novas de Jesus Cristo, para o alto e sempre, porque do alto vem o nosso socorro. Salmos 122 e 123. Do alto, capítulo 120, vem o nosso socorro. Deus fez todas as coisas. E se ele decidiu alguma coisa, Jó disse, quem o pode dissuadir? Tudo o que ele fez é por amor a nós. Tudo o que ele tem ordenado ao meu respeito, ao seu respeito, ele fará. Ele irá cumprir. Não tenha medo, siga adiante. Seja crente e não vítima da incredulidade. Tudo o que aprove ao Senhor, ele o fez ou está fazendo em nossas vidas. Creia somente, siga adiante. É hora de regressar, é hora de voltar para Deus, é hora de buscar em primeiro lugar o Senhor, porque todas as coisas nos serão acrescentadas. É hora de pensar com Deus, porque é Ele que sabe que pensamentos têm o nosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. É hora de exaltar aquele que é completo, absoluto, soberano, e não há impossibilidades para ele. Deus é poderoso para concluir a boa obra que iniciou em nossas vidas. Regressemos a ele, voltemos a ele, busquemos ao Senhor nosso Deus. Eis o vosso Deus, eis o nosso Deus, absoluto, completo e soberano sobre todas as coisas. E tudo que lhe agrada, ele o faz, porque diante do nosso Deus não há impossibilidades para que ele não possa fazer. Amém? Por isso, Atos, capítulo 7, versículo 49 e 50, está escrito: o céu é o meu trono, diz o Senhor, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual o lugar do meu repouso? Não foi, porventura, a minha mão que fez todas essas coisas? O céu e a terra
quanto aprove ao Senhor, ele o fez. E ele é poderoso para concluir a boa obra que iniciou em nossas vidas. Nada é impossível para o nosso Deus. Pense nisso nessa semana. Pense nisso, busque ao Senhor. Deus tem um plano perfeito para as nossas vidas. E como eu falei em Salmos 37, 3 e 4, confia no Senhor, agrade do Senhor, alimenta da palavra do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. Não fica culpando as pessoas, não fica culpando o seu trabalho, não fica culpando o seu passado. Busca o Senhor, entregue na mão dele todo o seu passado. Descansa no Senhor e você vai ver que Deus é soberano, completo, absoluto, poderoso para fazer infinitamente mais do que você pensa e do que você pede. Porque ele pode fazer o impossível, tornar possível diante dos seus olhos. Que Deus abençoe você e sua família nesse momento. Amém? Se você está nos assistindo e ainda não é nascido de novo, se ainda não tem certeza da salvação, se você não tem certeza da sua salvação, Jesus é o único que pode salvar. Pastor não salva, igreja não salva, papa não salva, padre não salva, Maria não salva, nenhum santos salva. O único que pode salvar é Jesus Cristo. É o único mediador entre homem e Deus, Paulo falou. É o único que pode libertar, curar, transferir, transformar, redimir. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Ninguém. Não tem outro caminho. Ele é o único, a única verdade. E Deus amou você e eu de tal maneira que deu ele, Jesus Cristo, para sofrer e morrer a nossa morte pelos nossos pecados. João Batista falou, esse é o de Deus que tira o pecado dolorosamente na cruz pelos nossos pecados, para que nele pudéssemos ter vida e vida eterna com Deus. Paulo disse em Romanos 10, 9, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, se você gostaria de ter essa garantia de vida eterna com Deus, olha, não deixe para depois, porque depois pode ser tarde demais. E é apavorante a pessoa morrer sem Cristo e chegar no inferno e saber que não tem jeito de sair daquele lugar eternamente. O momento é agora. Este é o momento que Deus fez para você. Se você gostaria de ter a vida eterna, olhe comigo agora. Onde você está e como você está, fala assim, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e um dia, muito em breve, voltará para nos buscar. Eu confesso o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador pessoal. Entre no meu coração, me dá um novo começo, uma nova vida, uma nova esperança. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, a palavra de Deus fala que nova criatura é, as coisas antigas já se passaram e tudo se fez novo. 1 João capítulo 5, versículo 11 a 13, fala que você tem a vida eterna. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, por favor, entre em contato comigo, seja aqui pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram, ou aqui pessoalmente. Eu terei grande alegria em orar por você e te servir no que Deus nos permite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família e que possamos desfrutar do nosso Deus, que é absoluto, completo, soberano em todas as coisas e não há impossibilidades para ele. Que essa semana seja a semana da vitória em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém.